Olá! Nesta videoaula serão apresentados os aspectos relativos à influência da modernidade e do avanço científico sobre o currículo de ciências. No desenrolar, você poderá perceber que já houveram períodos nos quais o enfoque curricular era voltado para a formação e preparação dos estudantes para vestibular, ou seja, para um conhecimento de ciências em que o importante era dominar os conceitos científicos com rigor. As décadas finais do século XX ocorreram mudanças e, como indica Francisco Mendes, a partir do pensamento de Macedo, dizendo que as novas tendências enfatizam o currículo como seleção de cultura, em um processo ordenador da socialização do conhecimento, que engloba toda a ação pedagógica, entendendo a cultura como espaço simbólico em que se articulam identidades em meio a interações, lutas e hostilidades, em que identidades são negociadas. Uma observação importante é que, ao invés de se trabalhar com a reprodução do conhecimento e o rigor do método, passou-se a privilegiar o desenvolvimento da autonomia do aluno e também os aspectos culturais que envolvem o processo educacional. Assim, estou lhe convidando para uma reflexão que pode propiciar a compreensão de muitos aspectos vivenciados hoje em nossas escolas. Uma aula tradicional de ciências tem por base um currículo que privilegia o conteúdo em detrimento do desenvolvimento global do aluno. A intenção está em formar pessoas capazes de pensar do mesmo modo que a ciência. Assim, os conteúdos de ciências não são percebidos no contexto e perdem o sentido, levando o aluno a decorar, repetir e esquecer. Em termos de Brasil, nas 3 últimas décadas do século XX, ocorreu grande ênfase nos currículos voltados para o vestibular, fornecendo subsídios para o prosseguimento dos estudos em nível universitário. Isso se dá pelo fato de que ocorria uma tentativa de popularizar a ciência, ou seja, contribuir para que o conhecimento da ciência fosse acessível para todos. Com relação ao ensino de ciências, ocorreu a segmentação por áreas, como a física, a química, a biologia e outras ciências. Além de estudar profundamente os conceitos de forma separada, ainda foram desenvolvidos padrões de avaliação e qualidade muito eficientes, sendo grande a concorrência nas diferentes universidades. Dominar os conceitos e aplicá-los em situações específicas, mesmo que de forma repetitiva, passou a ser fundamental. Macedo ajuda a pensar sobre esse momento, dizendo que os guias curriculares dos anos 70 adotam o caráter universalista do conhecimento científico, a centralidade do método científico que permite o acesso à verdade da natureza. Porém, refletem a ausência completa de referências às condições de produção da ciência. A princípio, parece que isso foi muito ruim, porém, deve-se destacar que trouxe alguns benefícios. O primeiro a ser lembrado é um incentivo para que fossem desenvolvidas pesquisas com relação às novas formas de aprendizagem dos conhecimentos científicos, produção de materiais didáticos, desenvolvimento de metodologias, entre outros. Isso gerou um movimento de estudos em torno do ensino de ciências que até hoje se desenvolvem e produzem reflexões e conhecimentos extremamente pertinentes. Outro aspecto positivo é que novos assuntos e conhecimentos passaram a ser ensinados a partir desta divisão. Porém, aos poucos foi sendo percebida a possibilidade de articulação entre o que a ciência desenvolve e a vida do cidadão comum. E assim, novos horizontes foram se construindo e transformando o pensar sobre o ensino de ciências. Desenvolver o uso do método científico, aplicando suas fases ao conteúdo estudado e tendo as aulas práticas como centro das atenções, caracterizou os guias curriculares das 3 últimas décadas do século XX. De certo modo, os novos horizontes mostraram a evidente relação entre os conteúdos das chamadas ciências exatas e as demais áreas do conhecimento, assim como da vida em sociedade.
Nesse sentido, Macedo destaca o pensamento que passou a permear, mesmo que lentamente, as discussões pedagógicas a respeito. O ensino de ciências só tem sentido se puder criar condições para que o indivíduo adquira uma postura crítica em relação ao conhecimento científico e tecnológico no seu processo de desenvolvimento, relacionando-se ao comportamento do homem em relação à natureza. Isso criou demanda de pesquisa e, segundo Lopes, o maior desenvolvimento da pesquisa em ensino de ciências no Brasil está associado à constituição de uma problemática própria de pesquisa, decorrente das inter-relações dos campos do conhecimento específico com a educação. Assim, a disciplina de ciências naturais passou a ir além dos livros e dos laboratórios e veio para o cotidiano. Passou a envolver a pessoa humana em seu todo, considerando partes antes relegadas ao esquecimento. Ou seja, quem produz a ciência é um ser humano, que vive em uma sociedade, num determinado tempo e espaço, tem sentimentos, sonhos e características pessoais. O desenvolvimento tecnológico apressa-se cada vez mais e a cada dia surgem novas possibilidades tecnológicas que começam a ser levadas para a sala de aula em forma de comentários e perguntas. E como trabalhar com isso? Francisco Mendes destaca que a transposição dialética desses novos saberes na escola determina a necessidade de propostas curriculares adequadas à realidade, que possibilitem espaços efetivos para a discussão e reflexão a respeito da identidade científica, procurando instrumentalizar o educando para que, de maneira consciente, possa compreender e intervir no mundo. Assim, termina-se o século XX e inicia-se o século XXI com o desafio de encontrar melhores alternativas curriculares para o ensino de ciências. O avanço da ciência fez emergir a necessidade de reconhecimento e compreensão das múltiplas relações entre as diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, ensinar ciências passou a exigir a compreensão das relações do conhecimento científico com a realidade que o contém, ou seja, a cultura também está inserida no ensino de ciências. Pensar o ensino de ciências nos últimos 10 a 15 anos tem exigido reconhecer, segundo Francisco Mendes, os elementos da cultura escolar que se manifesta em maior ou menor grau pelo Brasil afora. Com relação ao ensino de ciências, a lógica disciplinar, que ainda persiste e limita a possibilidade de uma aprendizagem reflexiva e crítica, aulas distantes da realidade, práticas formais que desconsideram a dinamicidade e concretude dos processos de ensino-aprendizagem, materiais desatualizados e ausência de recursos tecnológicos. De modo objetivo, a concepção de currículo precisa ser questionada e reconstruída quando for o caso, pois ele deve ser elemento vivo dentro da escola e não apenas uma sequência de textos ou então uma lista de assuntos a serem tratados nas muitas salas de aula. Francisco Mendes destaca alguns pontos a respeito disso. As mudanças necessárias devem ocorrer tendo como foco o desenvolvimento de ações voltadas aos alunos dentro da sua realidade. O currículo pode ser entendido como uma indicação de um processo cognitivo e social, no qual as oportunidades de aprendizagem são resultados da interação do professor com os estudantes. Seguindo as tendências atuais, é possível colocar o currículo como seleção de cultura, como processo ordenador da socialização do conhecimento, no qual toda a ação pedagógica é englobada. É o principal elemento de mediação da prática dos educandos e educadores.
Deve representar os interesses de todos os envolvidos no processo. Os conhecimentos necessários para a compreensão histórica da sociedade, metodologias que deem voz a todos, bem como a avaliação que encaminhe para a emancipação. Assim, pode-se perceber que a cultura passou a ser o elemento central das reflexões curriculares, sem deixar de considerar as questões políticas. E por isso é importante ter claro que entende-se cultura como um espaço simbólico em que se articulam identidades em meio a interações, lutas e hostilidades constantes. Nesse sentido, currículo é também espaço de poder, e o grande desafio reside em pensar um currículo que respeite a singularidade das diferenças, sem transformá-las em desigualdades. A forma como o professor e a escola compreendem o currículo define os modos de escolha e organização dos conteúdos, bem como a metodologia de trabalho. Na perspectiva de ter a cultura como foco central do currículo, no que se refere às ciências, é preciso reconhecer que o desafio está em proporcionar a todos os alunos, por meio de conteúdos e conceitos, uma leitura crítica de fatos e fenômenos relacionados à vida, à diversidade cultural, social e produção científica. Diante disso, espera-se que o currículo de ciências possa contribuir para a formação de pessoas que possam entender a realidade e situar-se e atuar nela. Compreender criticamente as mensagens veiculadas pela mídia ou por publicações científicas. Entender e avaliar questões de ordem social e política. Sentir-se alfabetizado, tanto científica como tecnologicamente. Desenvolver uma postura crítica e reflexiva frente às descobertas e os fatos científicos do mundo real. Compreender as interações e transformações ocorridas no meio e buscar soluções a respeito de questões contemporâneas, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente e a produção industrial, a ética e a produção científica. Diante disso, ensinar ciências deve promover a alfabetização científica por meio de um conjunto de conhecimentos que propiciem aos educandos uma leitura crítica acerca do mundo em que vivem, buscando o entendimento das transformações que ocorrem no âmbito das ciências e suas implicações. Isso se dá pelo desenvolvimento da capacidade de questionar, perguntar e envolver-se na solução de problemas propostos. Para isso, indica-se a elaboração de estratégias que incluam a problematização, a pesquisa em seus diferentes formatos, as atividades práticas ou experimentação e a aplicação do conhecimento produzido em situações cotidianas. Por fim, Francisco Mendes alerta dizendo: para que as mudanças realmente ocorram, é importante ressaltar que os professores devem buscar um novo olhar sobre as ciências, indo além do que está contemplado no currículo, diante das demandas cada vez mais exigentes, com novas práticas e com elementos interdisciplinares. A alfabetização científica tem papel relevante no contexto de hoje, pois, por meio de um conjunto de conhecimentos, propicia aos educandos uma leitura crítica acerca do mundo em que vivem, buscando o entendimento das transformações que ocorrem no âmbito das ciências e suas implicações. Nessa videoaula, foi possível refletir sobre os aspectos históricos do currículo no que se refere ao ensino de ciências. Foram destacados os diferentes princípios que historicamente orientaram os currículos de ciências. Partiu-se do modo tradicional em que a disciplina de ciências começou a existir, passou-se pela ênfase no desenvolvimento do modo de pensar a ciência por meio da prioridade às aulas práticas e chegou-se às demandas geradas pela sociedade e o desenvolvimento da tecnologia. De forma sintética, pode-se dizer que a organização dos conteúdos deve atender ao desenvolvimento da autonomia do aluno
e também as características regionais. E dessa forma, encerra-se essa reflexão na certeza de que, em breve, estaremos nos encontrando para mais uma boa conversa sobre o ensino de ciências.